Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, chegamos na lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. A lição de número 4 não poderia ter um tema dizendo o avivamento no ministério de Jesus. Porque Jesus não houve nenhuma crise para que houvesse um avivamento no seu ministério. Por isso que a nossa lição está correta em dizer o ministério avivado, isto é, 100%, sem crise. O Espírito Santo, desde o nascimento, na vida, no seu trabalho ministerial, na morte, na ressurreição e na segunda vinda e no reino eterno. Aqui nós temos o nosso textual dizendo: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, vírgula. Primeiro, Jesus, com poder do Espírito, vai para a Galileia, vírgula. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. A fama vai para um lado e Jesus vai para o outro. O avivamento nosso deve ser assim. Como o avivamento da igreja, ela necessita conhecer o ministério avivado de Jesus. Por quê? Porque a fama não pode ir junto com o pregador. E Jesus, para onde é que ele foi? O texto diz, pela virtude do Espírito, foi para a Galileia. E a fama foi por todas as terras em derredor. Jesus não deixa que a fama ande junto com ele. Como tem muitos hoje pregadores que andam com seguranças, porque a fama está com ele. Se a fama for com ele, irmão, esse está caído. Então, para Jesus, a fama tem que ser um atleta. Vai na frente, não vai comigo. Por quê? Porque é impossível que não haja fama. Porque se nós estamos falando de avivamento e que o Espírito Santo traz notório as obras de Deus, então é possível que a fama ela tem que correr quando o Espírito está conosco. E ela vai anunciando que Deus está fazendo grandes obras e maravilha por meio de um homem ou de uma mulher. Amém? Aqui era Jesus fazendo milagres. E pela virtude, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia. A nossa leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22. Nós vamos estudar a partir do nosso tópico de número 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Vale lembrar que antes de iniciar o tópico de número 1, Lucas capítulo 4, versículo 14, está no textuário, está na leitura bíblica em classe como primeiro verso, e também está na nossa introdução, no capítulo 4, versículo 14 de Lucas. Interessante que nós temos 3 menção de que a fama correu. Bota ela para correr. Voltando ao tópico de número 1, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus e a pessoa. Ele não é a pessoa do Espírito Santo, são pessoas distintas. Agora veja que o Espírito Santo na vida de Jesus, veja o tópico de número 1, no nascimento. No nascimento de Jesus, é bastante, olha aqui, nós mostramos aqui de uma forma em círculo, porque para melhor compreensão das Escrituras. Aqui nós temos os homens e aqui nós temos Cristo. Presta atenção. A gente vai ver que o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria. Maria vai receber a notícia de que o Espírito Santo virá sobre ela e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui é o cumprimento profético do próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando havia profetizado nas primeiras páginas da Bíblia
que, presta atenção, que uma virgem, a mulher, o profeta Isaías fala também dessa virgem, mas em Gênesis 3:15, a semente da mulher, está falando de Maria diretamente quando ela recebe a mensagem do anjo, ela receberá no seu ventre a semente de Deus. Porque Jesus vai ser gerado, presta atenção, o Jesus homem. Porque o Jesus nunca foi gerado no sentido anterior à sua encarnação, anterior ao seu nascimento. João Batista sabia muito bem disso, porque ele era 6 meses em idade mais do que Jesus. Isto é, João nasceu primeiro, com 6 meses nasceu Jesus depois. Então quem veio depois? Foi Jesus, no nascimento biológico. Mas João disse o quê? Ele é antes de mim. Então se ele é antes de mim, então não está tratando da parte biológica do nascimento, mas sim de que Deus enviou o seu Filho. Então veja que a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É a partir da encarnação que o trato do Pai, o Pai conhecido como Jeová, como Ancião de Dias, como Criador, Deus, ele vai estar relacionando-se com uma outra pessoa na terra. Veja o texto, será chamado Filho de Deus. Então foi o próprio Pai que disse o seguinte, está em Hebreus capítulo 1, versículo 4 e 5, veja lá, eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Então a partir de Maria, nós temos o Filho unigênito de Deus e o primogênito de Maria. E quando ele entra no mundo, ele entra por Maria, sendo Filho de Deus. Interessante que ele entra 2 vezes, porque Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz, e outra vez introduz o primogênito no mundo. Porque ele vai entrar pela 2ª vez na ressurreição dos mortos. Então, a primeira vez por Maria e na 2ª vez pela ressurreição dos mortos, ele entra no mundo de novo. Interessante que aqui, veja, o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Isso é um mistério tremendo, irmão. Por quê? Porque José não poderia ser pai do menino. Agora, veja a questão. Porque o José era pecador? Não. Maria também era pecadora. Agora, por que José não poderia ser pai do menino? Porque José e Maria só pode nascer outras pessoas que não é Jesus. Por exemplo, os seus irmãos. Porque Jesus não vem da semente de José. Foi o Espírito Santo que trouxe exatamente a semente, isto é, o sêmen que vai fecundar o corpo de Jesus. Essa parte aqui, o corpo de Jesus será fecundado e não a divindade. Então, neste particular, Maria não pode ser mãe de Deus, porque a divindade ela não tem mãe. É totalmente oposto, ao contrário do que muitos pregam por aí. Maria não é mãe de Deus, mas Deus é pai de Maria. Glória a Deus. Agora, veja, Maria é mãe do corpo do homem, Jesus. Só que essa parte aqui, deixa eu fazer com outra cor. Veja aí. Identificamos João, capítulo 1, versículo 18. No princípio, lá na eternidade, o verbo estava no seio do Pai. Ele sai lá do seio do Pai, olha aí, do seio do Pai e vem para cá. Então aqui nós temos a alma de Jesus, o corpo de Jesus. Onde estava o Espírito Santo? Nessa parte aqui. O Espírito Santo era o Espírito de Cristo. Temos Cristo, nunca foi criado. O Espírito Santo nunca foi criado.
o corpo de Jesus foi criado. Diferente do corpo de Adão, que foi formado. Adão foi formado, o corpo de Jesus foi criado. Onde é que eu tenho essa notícia? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é o princípio, o primogênito de toda a criação. Isto é, Deus já tinha planejado o corpo à imagem do Deus invisível. E revelaria a divindade na terra. Então, por isso que quando Jesus estava com Nicodemos, ele falou assim, o filho do homem que está no céu. Mas como assim o filho do homem que está no céu? Porque o Pai está no céu, então Jesus está lá. Porque pelo Pai Jesus está. E na terra, por Jesus o Pai está. Porque Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco e não tem me conhecido. Então, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, por Jesus. Então não tem como, irmão, dissociar esses círculos, porque nós estamos falando da divindade humanizada na terra. O Emanuel, Deus conosco. Deus ama que as pessoas da divindade estejam umas nas outras, sem ser a mesma pessoa. Glória a Deus. Isto está onde? João capítulo 14, versículo 20, e diz o seguinte: eu estou no meu Pai e o meu Pai está em mim. E o desejo dos dois é que vocês estejam em mim, disse o Senhor Jesus, e eu em vós. João 14, verso 20. É interessante notar que ele será chamado, não diz que ele já vem com o título de filho de Deus, já que é filho. Então, o próprio Pai, que conhecemos como Jeová, ele vai dizer, eu lhe serei por Pai. Amém? Então, Jesus será conhecido como filho. Será dado um nome humano ao homem, que é o nome Jesus. Foi o anjo que disse a Maria, o seu nome será Jesus no seu nascimento. Então, filho de Deus é a particularidade para entender o Jeová 1 e o Jeová 2. Porque Jesus também é Jeová. Isto é, tem a herança do Pai, tem o mesmo nome, é da mesma família, Jeová. Glória a Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do mistério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Esse se tornou Emanuel, irmão, é por causa da junção. Porque Deus, ele fez o homem tricótomo, isto é, 3 partes: espírito, alma, aqui, e corpo. Então, tricotomia, divisões de 3 partes: 1, 2 e 3. Deus, ele para ser tricótomo, precisou Maria receber do Espírito Santo a semente. Foi o Espírito Santo que gera pela semente o corpo. Está escrito que Jesus pediu um corpo para entrar no mundo e abolir o sistema de sacrifício de cordeiro, de bode, de carneiro, de todos do Antigo Testamento, por animais. Ele disse, me prepara um corpo. É interessante que esse corpo substituiria todos os sacrifícios da lei, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Por isso, a menção do seu nascimento. O nascimento de Jesus era para reconciliar o homem com Deus. Veja a expressão Emanuel. Deus conosco. Deus feito homem. Deus feito carne. Deus no barro. Então, Deus sendo Deus e Deus sendo também homem, ele pode consigo mesmo reconciliar o homem por meio da natureza humana. O Pai no Filho e o Filho em nós. Nós no Filho e o Filho no Pai. Glória a Deus. Vamos ver aqui nossos desenhos para mostrar
essas verdades. Vamos lá. Amém? Então veja. Ó. O Verbo e o Pai. Ok? João 1:18. O Verbo no seio do Pai. Só que no trato, o Verbo sairá do ventre do Pai, do seio, do coração do Pai, para ficar aqui, ó, um do lado do outro. Então ele sai daqui e vem para cá. Então o Verbo fica aqui e o Pai fica aqui. Um à direita do outro. O Pai no centro e o Verbo à direita. Aqui foi a oração de João, capítulo 17, versículo 1 ao 3. Quando ele fala, para que esteja junto de ti, ó Pai. Por que ele tinha que percorrer esse caminho para poder ficar junto dele? No Salmo 110, no versículo 1, o Pai diz: assenta-te à minha direita, porque venceste na cruz do Calvário. Foste fiel até o fim. Então fica aqui na minha direita até o final do milênio e você vai estar onde? Veja onde é que o Filho vai estar. O Filho vai estar no lugar do Pai e o Pai vem para o lugar do Filho. Certo? É o desejo do Pai ficar dentro do Filho. Onde é que está escrito? Vamos para o texto. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Para que no corpo do Filho habite toda a plenitude da divindade. Até na terra o Pai estava no Filho, para vocês entenderem. Porque o Pai ama estar nas outras pessoas. E a unidade do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Onde é que eu sei? Está em Efésios capítulo de número 1, versículo 1 ao 4. Agora percebe-se a unidade do Pai e do Filho e o Espírito Santo no meio, fazendo com que os dois não sejam dois separados, mas um só, pelo Espírito, o vínculo da unidade. Aqui nós vemos o seguinte: o Verbo saindo do seio do Pai para ficar do lado, ele até ora para ficar junto de ti, em João 17, para depois o Pai, no final de tudo, na eternidade, o Pai está dentro do Filho. Onde é que eu vejo isso? Está em Apocalipse 3, versículo 21. Assim como eu venci e assentei no trono do meu Pai. Olha aí, o Pai dentro do Filho. Porque o Pai tem corpo de luz, o Filho tem corpo físico. Então o Pai entra para dentro do corpo do Filho e vai acontecer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, 28. Que diz: para que Deus seja tudo em todos, porque o Filho sujeitou o seu corpo ao Pai. Era tudo que o Pai queria, irmão. Como ele estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, na eternidade para todo sempre, o Pai estará dentro do Filho, para que nele habite toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Então Deus ama que as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam uma na outra, por causa da unidade. Amém? Por isso que quando nós falamos de trindade, como está na nossa lição, é de pessoas e não de deuses. E a vida eterna é esta, João capítulo 17, que conheçam. Veja aí a sua tradução, veja se tem aí, João 17, versículo 3. Veja se tem a ti só. No original não tem esta palavra a ti só. Como é que o Pai sozinho é, sem o Filho? Não tem como. Por isso que a tradução legítima e verdadeira pelos originais, por trás da tradução, tem o original. Diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro ou seja, mais uma vez, vamos para a nossa Bíblia, vamos lá.
João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste como o único Deus verdadeiro. Amém. Então Deus é um ser invisível. 1, 2, 3 pessoas. Divindade. Então Deus é um ser invisível que fez um trato para que um dos três viesse para cá e tornasse homem. Antes da encarnação, ele até veio como anjo. Anjo do Senhor. Mas não funcionou para a redenção. Só o corpo funcionava para morrer na cruz. Porque ele veio de diferentes formas. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Ele veio com uma forma de um anjo do Senhor. Ele veio como uma rocha. Ele veio como uma nuvem. Ele veio como água. Ele veio como capitão dos exércitos do Senhor. E agora, nos últimos dias, ele vem como o Filho de Deus. A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 5. Então isso é importante, irmãos. A divindade revelando-se nos últimos dias por Jesus. Para entrar no mundo, corpo me preparaste, uma imagem física, depois de muitas formas revelado no Antigo Testamento a respeito do Filho de Deus que nasceria da Virgem Maria. Amém? Amém? Agora nós vamos para a parte B do tópico 1, o batismo. Veja aí o que diz a nossa lição. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu ao batismo de João. João era primo de Jesus. Presta atenção, quando Maria sai da Galiléia, lá da cidade de Nazaré, vai visitar sua prima Isabel. Isto lá em Judá, nas terras da sua prima. Só que nesse período, João estava dentro do ventre da Isabel e Jesus dentro do ventre de Maria. Foi ali o primeiro contato que João Batista teve na presença de Jesus. E Maria estava ali, cheio do verbo da palavra. Por isso que na saudação de Maria, o menino saltou de alegria. Amém? Veja só, no Rio Jordão foi o batismo. Ao sair da água, viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João, por 2 vezes no capítulo 1 do Evangelho de João, o João Batista ele revela que não conhecia mais o seu primo. Por 2 vezes ele diz que eu não conhecia. E Jesus veio 2 vezes a ele. Na primeira vez, ele veio e foi batizado. E sumiu. E no dia seguinte, João vê e o conhece. Mas interessante que, para conhecer Jesus, foi preciso o Pai revelar a João por um sinal, que é aqui esta parte sobre a pomba vindo sobre ele. No tempo de Noé, soltou a pombinha, presta atenção, em uma das ocasiões, ela voltou com um ramo no bico, lá em Gênesis capítulo 6 ao 8, veja lá, capítulo 8, presta atenção, nós observamos que Jesus é a oliveira, e que Jesus só voltou no bico quando ele morreu na cruz. Amém? É uma representação da morte de Jesus na cruz. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, está consumado. Agora preste atenção. A voz dos céus que dizia, não era a voz do Filho, era a voz do Pai. Se o Pai falava do céu, é uma pessoa.
E o Espírito Santo entre o céu e a terra, descendo como uma forma corpórea de uma pomba, é a segunda pessoa. E o homem, Jesus, dentro das águas, é a terceira pessoa. Então, onde é que o Espírito Santo está? No meio. Sempre no meio, meus irmãos. Ele é o vínculo da unidade. Então, a segunda pessoa é o Espírito Santo. Porque ele une o Pai e o Filho. Para que ninguém seja um separado do outro. A divindade ama que as pessoas estejam dentro da outra. Isto é, roda dentro de roda. Conforme nós temos lá no livro de Ezequiel. E o próprio Deus quer colocar nós dentro dessa roda. Amém? Ele, nós por Cristo e nós em Cristo até Ele. Glória a Deus. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializando em forma de pomba, descendo sobre ele. Que coisa maravilhosa! Veja o nosso comentário sobre o batismo. O batismo revela a Trindade. Revela o ato sacerdotal de Jesus, porque o batismo representa a pia de cobre, quando os sacerdotes se lavavam depois do sacrifício. Aqui revela exatamente que Jesus estava se banhando na bacia de cobre, se lavando, representando o seu corpo com água, que deveria posteriormente entrar dentro do Santíssimo Lugar, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se lavava para poder entrar no Santíssimo Lugar. Aqui é uma tipologia do Antigo Testamento cumprindo-se em Cristo. A obra de Cristo era a justiça de caminhar dentro deste átrio dos homens até o Santíssimo dos querubins. Então, quando João disse: eu não sou digno de desatar as sandálias, revelava que Jesus era o profeta semelhante ao que Moisés havia dito, que um profeta semelhante a ele estaria na terra, e era o Cristo. E aqui nós observamos que Jesus disse: me batize, João, para que se cumpra toda a justiça, para que eu entre no átrio dos homens, no santo e santíssimo. Então a cabeça do corpo, que é Cristo, estava sendo batizada como sinal de ser o sumo sacerdote dos bem futuros, não como pecador. Jesus precisou de um sinal para ser conhecido, que era a pombinha descendo, que assinalava: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, irmãos, que João Batista recebeu esse sinal pelo Pai na oração, porque eles se comunicavam, João Batista e o Pai. Eu não sei mais quem é, como é que eu vou saber? Eu estou batizando tantas pessoas. E era isso que acontecia, irmão, uma fila muito grande, todo dia batizando pessoas, e a maioria delas, vamos dizer, judeus, se parecendo uma com as outras, não tinha como saber quem era Jesus. E nem Jesus chegava assim para se revelar: olha, eu sou aquele que o profeta Isaías disse. Não, ele estava lá na fila, como qualquer um, e chegou a vez dele. Aí o Pai disse: olha, preste atenção, vai descer uma pombinha e vai repousar, permanecer sobre ele. Ela poderia até sobrevoar sobre os outros, mas a história do Pai com João é que a pombinha vai permanecer. Glória a Deus. Amém? Que bênção. Não é sobre somente, mas dentro de Jesus permanecer. Mateus capítulo 3, versículo 17, fala desse sinal. Houve uma voz do céu. E o Pai disse: este é meu filho. Este é o primeiro testemunho audível do Pai a respeito do Filho. João Batista no ventre de Maria, no ventre de Isabel, no tempo, veja, no ventre de Isabel, águas, corpo humano, 70%. E agora, no Rio Jordão, águas. E no versículo 27 do capítulo 1, ele diz: não sou digno de desatar as correias. Um sinal que ele era o profeta semelhante a Moisés.
João capítulo 1, versículo 31, eu não conhecia. Mas ele disse, eu vi o Espírito Santo descer, no verso 32, e permanecer sobre ele. Então veja, neste momento, meus irmãos, no verso 33, ele dizendo, eu não conhecia. Estou colocando aqui os versos para vocês acompanharem. Mas o Pai me enviou a batizar com água, e me disse, sobre aquele a quem vires descer e permanecer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. O pastor, o Batista, né? O João Batista, ele só pode batizar com água. Mas ele sabe que aquele que ele anuncia, ele batiza com o Espírito Santo, Jesus. Então não tem como João ser maior do que Jesus. Por isso que ele disse, ele é antes de mim. A forma de que o pregador que batiza nas águas deve se render a Jesus, porque Jesus batiza crente com o Espírito Santo e torna crentes batistas em crentes pentecostais. Não pegou não? João não era o batizador? E quando João, no dia seguinte, viu Jesus, que foi que ele disse para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já havia dito no dia do batismo a alguém por ali, alguns discípulos, o Messias esteve aqui, eu batizei ele. Mas cadê ele? Sumiu. Só no dia seguinte, que ele disse, está aí, chegou ele. 2 discípulos de João começaram a seguir Jesus, depois do anúncio de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. O que é isso? É que João preparava o caminho de quem? Do Senhor. Então, na verdade, Jesus batiza com água e com o Espírito Santo. Por que ele batiza com água? A pessoa de João. Então ele é maior. João só batiza com água. Aleluia. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem é maior? Ninguém pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então não tem essa história dizendo que hoje vai ser 30 crentes batizados com o Espírito Santo. Não é você? Então, se contente com as águas. Deus te deu o ministério das águas. Então leve pessoa para Jesus, aí ele vai batizar os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Agora veja o que disse o profeta Isaías. No capítulo 11, versículo 2, vai se cumprir as 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus. Como é que Jesus recebe o Espírito Santo no nascimento? Desde o nascimento, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo desce no batismo. Vocês sabem por quê? Né? Tem perguntas que a gente deve ter resposta. Essa resposta está no capítulo 11 de Isaías, no versículo 2. Sempre vai surgir pergunta, irmão. Se o Espírito Santo já estava em Jesus no nascimento, por que ele desceu no batismo? Não é verdade? Porque nós temos as 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Jesus. Na forma que ele vai sendo entronizado no mundo, o Espírito Santo vai se manifestando. Na geração, o Espírito do Senhor. No deserto. Veja aí, o profeta Isaías nos diz que o Espírito Santo se manifestava nele, de 7 formas. Quando Jesus nasceu, o Espírito de Deus gerou, isto é, o Espírito do Senhor. Na geração. Na segunda forma, ele encheu, fez o trabalho dos atributos divinos. Então, o Espírito Santo estava presente nele, como espírito de conhecimento, de temor do Senhor. E na ressurreição, o Espírito foi quem ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito de força, de fortaleza, ressuscita mortos. Percebeu que há uma diferença na forma e diferentes formas que o Espírito Santo vai atuando? Amém? Assim também no dia do batismo. Foi uma outra forma das 7 manifestações do Espírito Santo de Isaías, capítulo 11 e versículo de número 2. Meus irmãos, continuando, nós vamos para
o Espírito Santo em Jesus quando ele estava no deserto na tentação. Viu? Depois, o Espírito Santo no ministério de Jesus é forte, viu? Que vai vir agora. Depois, tópico 2, tópico 3 em diante. Ok? Continuação da nossa aula esta. Você adquira aqui, ó, no nosso, veja aí, o WhatsApp, certo? 85DDD 991 28 12 60. 991, de novo, hein? 991 28 12 60. DDD 85. Meus irmãos, bem por aqui, no seu vídeo tem um emblema do canal. Clica nele, certo? Bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo tem um emblema do canal. Clica nele, aparece o nome inscrever. Se inscreve. Nós vamos fazer mais aulas e enviar para todos vocês. A continuação desta aula aqui, será aqui no Zap, certo? Nós vamos dar sequência às novas aulas, mas continuando esta aula, entra no Zap e você vai receber link da aula para assistir aí no seu celular e no seu computador, ok? Não esqueça de dar o seu joinha, se gostou, ok? Faz um comentário, glorifique a Deus e também contribua. Esse é o nosso Pix, 85991 28 12 60. Se nos ajudar, todas as aulas dos links que nós estamos gravando aqui no nosso Zap pessoal será enviado para vocês de uma forma muito grata. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.